Vamos então resolver a tarefa número 5 da representação e tratamento de dados. Nesta tarefa nós vamos analisar os dados e o gráfico circular, como é que se faz a ligação, a representação gráfica de dados no gráfico circular. E no enunciado é o seguinte: numa escala de 0 a 100, as classificações dos testes de matemática da turma da Raquel foram as que vês a seguir. Temos aqui, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, portanto 24, 25 classificações. Constrói um diagrama de caule e folhas e registra algumas conclusões da sua análise. Depois veremos em seguida as outras perguntas. Portanto, antes de resolvermos o problema, chamava a atenção que existe o vídeo diagrama de caule e folhas e amplitude, a tarefa 1.7.0, cujo link deixo abaixo, onde é explicado em pormenor como é que é feita a construção de um diagrama de caule e folhas, né? E a sua análise. Vamos então resolver a primeira questão. Constrói um diagrama de caule e folhas e registra algumas conclusões da sua análise. Portanto, na vertical começamos por colocar o algarismo das dezenas. Neste caso, o menor algarismo das dezenas é o 4 e o maior é o 9. Portanto, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E depois a seguir, com repetição se for necessário, se for o caso, em cada caso, o algarismo das unidades. Portanto, temos 42, 46, 49, 53, 55, 55 aparece duas vezes, 57, 58, 62, 64, 65 e 66, depois 71, 73, 74 e 75 aparece 5 vezes, depois 84, 87, 90, 95 e 98. O que é que podemos concluir aqui de uma análise rápida ao diagrama de caule e folhas? A turma da Raquel tem 25 alunos. Para isso basta somar aqui os elementos que existem em cada classe, né? Neste caso temos 3, aqui temos mais 5, depois mais 4, aqui depois temos 3, 6, 8, mais 2 e mais 3. Isto dá 25 alunos. A classificação mínima que é 42, portanto posiciona-se na primeira linha, primeira coluna, 42, e a classificação máxima posiciona-se na última linha, última coluna, neste caso 98. A moda é 75. 75 é o valor que aparece mais vezes. 7, 5, aparece 5 vezes. A segunda questão é determinar a amplitude deste conjunto de dados, o que te permite saber o valor que determinaste. Portanto, é preciso recordar que a amplitude de um conjunto de dados numéricos é a diferença entre o máximo e o mínimo desse conjunto de dados. O máximo e o mínimo são os extremos de um conjunto de dados numéricos, são respectivamente o maior e o menor valor desses dados. Portanto, o menor valor neste caso é 42, como nós já dissemos, é a primeira linha, primeira coluna, 42, e o valor máximo é a última linha, a última coluna, ou seja, 98. Portanto, está aqui dito o diagrama de caule e folhas, o mínimo está localizado na primeira linha, primeira coluna, e o máximo na última linha, última coluna, onde a amplitude será 98 menos 42, ou seja, 56. Terceira questão, alguns colegas da Raquel calcularam a média e a moda das classificações. Que valores obtiveram? O que representa cada um desses valores? Portanto, é preciso recordar que a média aritmética de um conjunto de dados numéricos é o quociente entre a soma dos respectivos valores e o número total de dados. E representa-se por x com um traço em cima, ou seja, significa média aritmética. A segunda questão que devemos recordar é a moda. A moda de um conjunto de dados é a categoria ou classe com maior frequência absoluta. Não é? Qual é a categoria ou classe com maior frequência absoluta aqui? Já tínhamos chegado à conclusão que era 75, aparece 5 vezes. Não é? Vamos então ver qual é a média. A média será a soma dos valores. Como é que nós podemos calcular os valores? É somar estes valores. Não é? 42 mais 46 mais 49 dá 137. Temos 3 valores. Depois 53, 55, 55 mais 57 mais 58. Neste caso, 2 vezes 55, está aqui repetido. Depois 62, 64, 65 e 66, dá 257, 4 valores. 71, 73, 74 e 5 vezes 75, dá 593, 8 valores. 84 e 87, que é 171, 2 valores. E 90, 95 e 98, ou seja, 283, 3 valores. Temos então um total, uma soma de 1719, somamos isto. É dividir por quantos valores é que nós temos? Temos tais 25 classificações. Cá está as 25 classificações. Dividindo 1719 por 25, vamos obter 68,76. O que é que significa a média? A média indica um valor uniforme dos dados. Nesse caso, indica-nos que a classificação média obtida pelos alunos da turma da Raquel foi de 68,76.
A moda é 75, nós já vimos. Isto é, a classificação que aparece é maior número nos dados recolhidos. Aparece 5 vezes. A quarta questão, ponto 1, constrói uma tabela onde registres a frequência absoluta e a frequência relativa em percentagem correspondentes a cada nível. Foram aqui definidos 5 níveis, entre 0 e 19, nível A, B entre 20 e 49, o C entre 50 e 69, o D entre 70 e 89 e o E entre 90 e 100. Portanto, é preciso recordar o que é a frequência absoluta. A frequência absoluta de uma categoria ou classe de um determinado conjunto de dados corresponde ao número de dados que pertence a essa categoria ou classe. E a frequência relativa de um determinado conjunto de dados corresponde ao quociente entre a frequência absoluta e o número total de dados. Vamos ver então os diversos níveis. Para o nível A, que é entre 0 e 19, nós temos 0 classificações. Para o nível B, entre 20 a 49, abrange estas 3 linhas, a linha dos 20, dos 30 e dos 40, vai dos 40 até os 49, temos só 3 classificações. O nível C, que abrange 2 linhas, desde os 50 ao 69, né, temos aqui 9 classificações. O nível D abrange a linha dos 70 e dos 80 até os 89, temos portanto 8 mais 2, 10, e finalmente no nível E temos 3 classificações. Portanto, as frequências absolutas destas classificações, entre 0 e 19 é 0, entre 20 e 49 é 3, entre 50 e 69 é 9, entre 70 e 89 é 10, entre 90 e 100 é 3. Portanto, somando isto, nós vamos ter, confirmamos aqui que os dados são corretos, são 25 classificações. A frequência relativa para cada nível é o quociente entre a frequência absoluta, que neste caso é o 0, a dividir pelo total, 25. Neste caso 3 por 25, neste caso 9 por 25, 10 por 25 e 3 por 25. Multiplicando por 100 para obtermos em termos percentuais. Portanto, somando as percentagens, nós sabemos que tem que dar 100%. Portanto, está confirmado que os resultados estão corretos. Para apresentar os resultados referentes aos níveis de uma forma mais apelativa, os alunos construíram diferentes representações gráficas. Neste primeiro caso, decidiram fazer um gráfico de barras. Portanto, com base nos valores obtidos, neste caso da frequência absoluta, nós para o nível A obtivemos 0 classificações, nível B temos 3, cá está, nível C temos 9, nível D temos 10 e nível E temos 3. Olhando para aqui verificamos que o nível com maior número de classificações é o nível D, né? Entre 70 a 89. Vamos então à questão seguinte. Um grupo de alunos preferiu elaborar um diagrama circular. Desenhe esse gráfico circular. Portanto, aqui está resumido qual é o processo de construção de um gráfico circular. Nós temos com o compasso traçar uma circunferência e depois, utilizando o transferidor, traçamos uma sequência de setores circulares, cada um dos quais correspondente à classe que nós estamos a querer representar. Estes setores circulares são contíguos, isto é, o lado extremidade de um coincide com o lado de origem do seguinte, e de tal modo que todos eles juntos vão preencher o círculo na totalidade. Como é que se determina a amplitude de cada setor circular? Temos que, para isso, calcular a amplitude do setor circular por cada valor unitário percentual. Isto é, nós sabemos que a circunferência tem uma amplitude de 360 graus, isso vai corresponder a 100%, portanto, para uma percentagem de 1%, qual é a amplitude do setor circular? Calculamos esta proporção, 360 vezes 1% dividido por 100%, percentagem corta com percentagem, vamos obter graus. Isto é, 1% corresponde a uma amplitude de 3,6 graus. Ou seja, 3,6 graus por percentagem é a amplitude do setor circular por cada valor unitário percentual. Vamos já fazer uma exemplificação e vão perceber. No nosso caso, nós temos o primeiro 0%, o segundo nível 12%, o terceiro nível 36% e o quarto nível 40%. Portanto, qual é a amplitude do setor circular correspondente a 0%? É 0 vezes 3,6 graus por percentagem. Portanto, ou seja, 0 vezes 3,6 dá 0. Para 12%, vamos ter 12% vezes 3,6 graus por percentagem. Corta a percentagem com a percentagem, fica 12 vezes 3,6, ou seja,
43,2 graus, arredondado às unidades, obtemos um setor circular com uma amplitude de 43 graus. Para 36%, obtemos 129,6 graus, arredondando às unidades fica 130 graus, e para 40% obtemos 144 graus. Aqui temos dois valores iguais, portanto mais 43 graus. Somando estas amplitudes, temos que ter a amplitude da circunferência completa, isto é, 360 graus, está correto. Portanto, o cálculo das amplitudes dos setores circulares foi feito para a frequência relativa, mas se fizermos para a frequência absoluta, nós vamos chegar à conclusão que o gráfico circular é exatamente igual. A terceira questão é a linha C, é esta última representação gráfica, terá alguma vantagem ou desvantagem em relação à representação por um gráfico de barras, qual ou quais? Portanto, a representação dos dados através de um gráfico circular é útil quando a análise das proporções é mais importante do que o valor real. Para além disso, o gráfico circular tem um maior impacto visual. Nós conseguimos ver perfeitamente qual é a fatia maior e, portanto, qual é o maior ou a fatia menor, o menor valor. Não é? Contudo, tem uma desvantagem. Deve ser usado quando a variável estatística assume poucos valores, porque, de outro modo, os setores circulares serão tantos que não é possível distingui-los. Não é? Se nós, no nosso caso, temos meia dúzia de valores, mas se tivermos 30 ou 40, os setores circulares ficam tão pequenos que é impossível, às vezes, depois distingui-los e poder comparar até a sua amplitude. O gráfico de barras, para além do facto de serem mais fáceis de executar, dá uma ideia da forma como se distribuem os dados, não é? Porque vemos aquilo na horizontal e, portanto, aí vemos uma distribuição em termos de valor absoluto dos dados.